O dia em que Chico Xavier falou que ele era um sem vergonha. Como é que é, Sérgio? O Chico chegar e falar assim, eu sou um sem vergonha. Foi isso que aconteceu. E é essa história que nós vamos falar no vídeo de hoje, Casos do Chico Xavier. Casos e histórias de Chico Xavier, tá? No nosso canal, no final do vídeo, eu vou botar bem ali do lado, uma playlist, é uma coletânea de vídeos só com casos e histórias do Chico Xavier. Mas que negócio é esse, Sérgio? O Chico era um exemplo de humildade e ele falar que ele é um sem vergonha? Vamos entender então como é que foi isso? Isso consta no livro Lindos Casos de Chico Xavier, o autor Ramiro Gama. E o título dessa história é Humildade ou Sem Vergonha? Eu vou ler o texto para você. O Chico, num momento de distração, em que se sentia fisicamente desgastado, porque ele já tinha atendido mais de 80 casos, né? Ele acordava, ele atendia um, atendia outro, atendia outro, atendia outro. Era em média 80 pessoas que ele atendia por dia. Cada um mais complicado do que o outro, né? Mais doloroso do que o outro. Então o Chico ele tem também um limite, pelo amor de Deus, né? Ele está atendendo e tal. E aí ele foi procurado por um irmão que ficou, vamos no popular, ficou alugando o Chico por mais de 2 horas. Sabe aquele cara pegajoso, aquele cara que fala e que exige, que não sei o que lá? Vamos no popular? Chato, pronto, chato. Mas encheu o saco do Chico. O Chico tá lá e o Chico, sim, meu irmão, não sei o que lá e tal, eu tô te explicando. E o cara ali. E aí, ó, no texto ele fala, mais de 2 horas. O boníssimo médium, né, o Chico Xavier, sentia-se experimentado em demasia. Ou seja, estava sobrecarregando ele. Tratava-se de um desses casos que o doutor Bezerra ele iria receitar prisão em vez de oração. Então ele fala que se é o doutor de... Olha, a receita que eu te dou é ficar preso, se tranca e não enche o saco, né, do que fazer oração, porque o cara era muito enjoado. Ok, o espírito ainda é inferior, em fase de evolução, desenvolvimento, né, dessas etapas, mas às vezes também são pessoas sem limites e nós precisamos ter colocar determinados limites para não virar um abuso. Então era um cara abusado. A gente já contou aqui nos nossos vídeos a história da sopa, da barata na sopa do Chico Xavier. No final do vídeo eu vou colocar o link da história da barata na sopa do Chico Xavier. E o Chico foi tomando a sopa com barata e tudo. Olha a paciência do Chico, né? Agora, tem casos como o desse que abusa da boa vontade. A pessoa não conhece limites, né? Então, ele continua por se tratar de espíritos abusadores, né? Então, o cara era abusado ali, perturbando o juízo do Chico. E num momento de descuido, deixou o importuno irmão falando sozinho. Teve hora que o Chico tava ali, o cara fala, né, igual aquele meme que tem, fala muito, e aí o Chico foi fazer alguma coisa e acabou deixando ele falando sozinho. Pronto! Aí ele virou a vítima, né? O cara virou a vítima, aquela coisa toda, né? E aí o Chico acabou falando, cara, não me amola aí, até logo. Mais de 2 horas perturbando o juízo do Chico, não me amola, até logo. E aí isso foi bastante para criar um desafeto. O cara ficou com raiva do Chico, ficou inimigo do Chico, aquela coisa toda, né? E até quando o Chico passava e cumprimentava, o cara fazia aquela cara, aquela pirraça, já não conversava mais com ele, né? Enfim, nem correspondia o cumprimento. E o Chico ficou com remorso, sentiu esse caso, né? Ele nunca tinha feito desafetos. E aí, aquela estrada, né? Possuía, e como ele possui a estrada dele livre, não tem inimigo nenhum, não tem ninguém que possa dizer que não gosta do Chico Xavier, ou que não, né, quando conheceu ele. E aí o Chico resolveu de uma maneira cristã, eu vou visitar esse cara. E aí no que ele chega, botou a vergonha de lado, né? A timidez de lado, e ele chegou lá, vestindo, ele coloca aqui, e numa tarde,
pondo a vergonha de lado e vestindo-se de bastante humildade, procurou esse inimigo. O Chico não é inimigo de ninguém, mas aquele cara tinha o Chico como inimigo, tá bom, né? E aí, no que esse sujeito ele abre a porta e vê o Chico, aí o Chico falando com ela, né? Com ele e tudo, aí esse cara vira e fala assim: vem cá, Chico, você tá me procurando aqui porque tu é por humildade sua ou é porque tu é um sem vergonha? E aí o Chico fala: ah, por eu ser sem vergonha. E aí o que acontece? Aí o sujeito, ele fala: então eu aceito o seu gesto de amizade, porque eu vejo que você está mesmo sincero. E voltaram a ser amigos. Eu levanto para você a seguinte questão: foi sem vergonhice ou foi humildade? É claro que foi humildade do Chico Xavier. Mas se o Chico fala que é por humildade dele, ou pelos remorsos dele, essa situação ela iria melhorar, como melhorou e fizeram amizade, ou iria ficar mais complicado? Com certeza, aquele espírito, aquele irmão ali que estava na bronca com o Chico, ele ainda não tem a capacidade de entender isso. Então, eu levanto muito essa questão, em alguns vídeos nossos a gente fala sobre isso. O que é melhor em alguns momentos? Ter razão ou ser feliz? Às vezes você está cheio de razão e você tem todos os argumentos com a razão, mas aquilo vai gerar um atrito enorme. O Chico preferiu o quê? Ser feliz. O Chico sabe que ele não tem nada de sem vergonha, muito pelo contrário. Mas ele falou aquilo, né? Para quê? Porque aquele cara não tinha essa condição de entender a diferença de humildade, de sem vergonhice, de abuso. O Chico poderia muito bem falar: meu amigo, você passou do limite, tu é um abusado, porque é a grande verdade. Mas o Chico, ele se preocupou muito mais em ser feliz e não em ficar tendo a razão. Quantas vezes na tua vida você se depara com algumas pessoas que, falando no popular, é o cabeça dura, é o turrão. Você explica, prova por A mais B. O céu é azul, é verde, eu estou dizendo que é verde. Tu mostra, tu prova para aquele cara por A mais B que o céu é azul. E o cara está teimando que é verde. Tá bom, se você entende que é verde, eu aceito a tua proposta que o céu seja verde. Eu vou ficar perdendo meu tempo discutindo? Eu prefiro ser feliz. Ele acha que é verde, eu acho que é azul, e a vida segue, vamos continuar sendo bons amigos. Porque se eu ficar discutindo e falando, isso vai gerar um atrito, uma briga, uma confusão. Vai que o cara é daltônico, sei lá, né? Enfim, não sei nem se daltônico vê azul como vê, também não faço a menor ideia, tá? Se vocês souberem aí, coloca aí no comentário como é que o daltônico vê as cores. É um bom ponto aí pra gente ver. Depois eu vou até ver se eu acho na Metafísica da Saúde sobre esse tema para a gente gravar também, né? Então, ocorre esse tipo de situação. O Chico se preocupou em ser feliz. Talvez essa seja a grande lição. Eu vou me preocupar em ser feliz. Estou falando ali com a pessoa e tal. Se eu entendo que aquela pessoa tem a capacidade de argumentar, de conversar, de eu explicar ou de eu me justificar, tá ótimo. Se eu entendo que aquela é uma criança espiritual, já falamos aqui num vídeo sobre a idade espiritual, estou colocando aqui no card, sobre a nossa idade de espírito. Que às vezes eu tenho um corpo de 50 anos, mas eu sou um espírito infantil, vou ter comportamento infantil. Por outro lado, se é um espírito evoluído, com 5, 10 anos de idade, ele dá lição de moral nos adultos, porque é um espírito evoluído. Então o Chico percebeu que aquele era um espírito infantil. Adianta eu ficar falando muita coisa para o espírito infantil? Não, ele precisa ainda amadurecer. Pense nisso, né? Ter razão ou ser feliz? Acho que essa é a grande mensagem do vídeo, da historinha do Chico Xavier, toda quarta-feira no nosso canal, Casos do Chico Xavier. Todo dia falamos sobre temas diferentes. Amanhã, quinta-feira, Metafísica da Saúde, causas emocionais das nossas enfermidades. Já dá o like, já comenta, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, você ajuda demais o crescimento do nosso canal quando você se inscreve.
Mas o que eu ganho com isso, Sérgio? Quando você clica naquele sininho, você é o primeiro a ser avisado quando tem um vídeo novo aqui. É o primeiro a saber quando tem um vídeo novo. E todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal. Por hoje é isso, tá bom? Amanhã tem mais vídeo para você. Fica aí a reflexão. Fique com Deus. Tchau, tchau.